Olá pessoal, professor Adazildo. Estamos aqui no módulo 4 de Introdução à Informática. Nós já falamos um pouco aí sobre software, hardware, né? Falamos uma porção de coisas, falamos de rede de computadores. E agora, nesse módulo, vai ser um pouquinho diferente. Então esse módulo aqui, através da ementa, já vamos falar introdução metodológica, né? De elaboração de trabalhos acadêmicos profissionais. Essa é uma parte de metodológica, que vocês têm que ter para poder terem também dentro da introdução à informática, tá? Então hoje nós vamos garantir a clareza e a padronização de documentos formais, perfeito? Então vamos falar sobre a importância da editoração, padronização em normas com foco nas normas da ABNT, ferramentas de recursos para editoração eficiente e apresentação visual de formação de documentos. Então essa aula aqui vai ser bem rápida, porque esse módulo aqui é só mesmo introdutório, que esse módulo completo vocês vão ter agora em metodologia do trabalho científico, tá? Então, como a editoração contribuiu para a credibilidade desse conteúdo, né? Então, ela organizada, clara, conteúdo facilita a leitura, reforça a credibilidade do trabalho apresentado. Então, nós vamos fazer aí uma parte bem clara desse conteúdo, né? Então, o papel da clareza, da comunicação das ideias, abrir a sua mente para você saber o que você vai fazer nesse trabalho aqui, nesse científico, né? Então, essa clareza vai tornar ideias acessíveis, que vai facilitar a compreensão a um público-alvo. Quem é o público-alvo? Aí vai depender muito da sua pesquisa, né? Então, vai ter que ter uma edição bem cuidadosa, você vai editar um artigo científico, pegar informações relevantes, para poder você reescrever no seu papel, né? Vai revisar cuidadosamente para evitar ambiguidade e garantir uma correta interpretação dessas informações, dessas mensagens que você está passando adiante para o seu pesquisador. Então nós temos aí, além disso, tem que ter a relevância padronizada segundo as normas estabelecidas, que é o quê? É garantir a garantia da uniformidade, contribuição organizacional e profissionalismo e confiabilidade. Sendo assim, seguir as normas corretas e reconhecidas vai assegurar a uniformidade de formato e facilitar a avaliação do seu trabalho. Quando a gente fala isso aí, às vezes você está ali querendo fazer um trabalho, né? No caso aí, desenvolver um sistema no computador, então tem que garantir, facilitar a avaliação do seu trabalho. Então tem que fazer bem claro que para você fazer uma coisa dessa, tem que fazer primeiramente a escrita, né? Então da escrita que você vai desenvolver então o seu trabalho, né? Vai contribuir para a organização. O que eu quero dizer com isso? Vai padronizar, vai auxiliar, vai organizar de forma clara e estrutura os documentos apresentados. Você, no caso, planilhas, textos, então você vai organizar isso aí, tá? Então esse documento padronizado, ele vai transmitir profissionalismo e confiança dos leitores que vão ler ali o seu trabalho. Aí nós temos aí também já a padronização normativa, foco nas diretrizes da ABNT, essas normas, né? Então nós temos aí o quê? Quais são a estrutura do documento conforme a ABNT? Primeiro passo, nós temos que saber qual é a norma que você vai usar. Se é a 7022, se é a 6023, vai depender qual é a norma. Cada norma tem um segmento, né? Então, mas de qualquer forma, a ABNT ela é única quando se fala em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Quando se fala em elementos pré-textuais, são aqueles elementos que vai incluir, primeiramente, a capa, folha de rosto, sumário e outros itens essenciais para a apresentação do inicial do seu trabalho acadêmico, né? Os elementos textuais já vai compreender na introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aí são elementos textuais, tá? Que vai formar o corpo principal do seu trabalho. Quando se fala em elementos pós-textuais, vai ser as referências, os anexos e apêndice. Quando se fala em referências, são aquelas referências que nós colocamos. Pode ser, no caso da saúde, é a Vancouver. As outras áreas são a BNT, que Vancouver é numeração, e Vancouver é numeração, e a BNT é parte
de uma ordem alfabética, né? Do A até o Z. Então, os anexos são coisas que você produziu, um relatório, uma entrevista, aí você coloca ali em anexos, né? E quando se fala em apêndice, são fotografias, são essas coisas que você vai colocar lá em anexos, lá no conteúdo do seu trabalho, tá? Aí nós temos aí também a parte de citação, que é uma citação muito importante, né? Que é a importância da autoria de um trabalho. Por exemplo, eu tenho um artigo, você vai citar meu trabalho, aí chama citação. Você vai pegar um trabalho meu para colocar no seu trabalho, que chama citação, né? Que vai garantir a autoria correta das ideias valorizando então um trabalho original e evitando plágio. Se você pegar um trabalho meu e colocar tudo aquilo que eu falei, de acordo com o que eu falei, na íntegra, se você não citar de acordo fulano de tal, aí escreve o texto, aí tá tranquilo. Se você pega e coloca como se você que estava falando, considerado plágio, e plágio dá crime, né? Então tem as normas aí rigorosas para isso aí, né? Que vai assegurar uniformidade, credibilidade, né? Nas citações referências acadêmicas. Então tem essas normas aí. Então nós temos aí antiplágios, que você faz um trabalho acadêmico, que você vai dar para o professor, e o professor vai passar no antiplágio, vai ver onde tem o plágio ali, e vai pedir para você para refazer novamente. Vai falar, esse trabalho aqui não serve, porque tem plágio. Você passou, às vezes, ali 10 dias fazendo um trabalho, para o professor chegar e falar, isso aqui eu não quero, que não serve. Aí vai ver que tem plágio. Então, tem que se trabalhar com transparência, né? Por isso que tem chama-se orientador, que vai orientar você no seu trabalho acadêmico, né? Então, o orientador, ele vai te mostrar um caminho e você vai seguir aquele caminho para poder fazer, então, esse trabalho bem elaborado, né? Então, tem uns benefícios aí, tanto para o leitor quanto para o avaliador, né? Que vai ser a facilidade de localização, que além de uma padronização, vai ajudar, então, os leitores a localizar informações rapidamente, que no caso aí seria no seu resumo. O seu resumo você vai falar ali do que contém o seu trabalho. Então, quando você fala do que tem dentro do seu trabalho, a pessoa não precisa ler ali todo o seu trabalho para poder ver o que tem dentro. Então, o resumo serve para isso. Se o leitor quiser saber mais o que tem dentro daquelas informações, aí sim ele vai ler, então, o seu trabalho na íntegra, né? Então, aí, tornando, então, uma eficiência para poder avaliar. No caso aí, pode ser um TCC também, serve também as mesmas regras do TCC, porque vai cair, então, para poder dar uma avaliação, né? Nós temos aí os recursos, ferramentas e recursos para editoração eficiente, que vai ser o quê? Software, aí, voltando ao software, né? Então, software e editoração e suas funcionalidades. Então, nós temos aí o software, criação de documentos. Nós temos o LibreOffice, nós temos aquele editor do Google, que você também faz textos, né? Documento do Google, e temos também o da Microsoft. Então, nós temos aí, são software de edição, que vai permitir criar documentos com layout, com gravuras, né? Lá tem a formatação, nós temos aí então a apresentação do conteúdo. Então, eles são software de edição que você vai usar para fazer seus trabalhos acadêmicos, software de edição, né? Aí nesse software de edição você vai ter toda uma parte ali de formatação que vai organizar o seu trabalho, você vai inserir uma tabela, vai inserir uma gravura, né? Vai colocar suas referências. Então isso aí é uma parte já mais para diante de metodologia, né? Então vocês têm a aplicação de normas e padrões, que tem que ser bem aplicado também nessa parte da escrita, né? Que são recursos avançados que vai permitir aplicar essas normas técnicas e estilos específicos para padronizar, então, o documento acadêmico e profissional. Aí nós temos aí a automação de normas através de templates. Quando se fala aí através de normas, através de templates, quando você vai fazer um trabalho acadêmico, toda instituição ela tem um modelo. Então, template chama-se modelo. Eu quero um modelo de apresentação. Ela tem um modelo específico de apresentação. Caso não tenha, eu faço, não, é livre. Aí você cria a sua apresentação livre. Tem um template também para colocar o seu artigo científico, seu trabalho acadêmico. Então, cada instituição tem a sua coisa, tá? Então, mas todos eles são na normas ABNT, ou Vancouver, como falamos, né? Sendo isso aí, quando você pega esse template para editoração, você vai ganhar tempo, né?
vai ganhar tempo e vai ter mais recursos para você terminar um trabalho, garantindo então uma padronização. Porque se o template está falando, se você, por exemplo, você faz o sem template, só que lá naquele template, na template daquela instituição, está falando que a fonte é Arial 12. Aí você vai e faz em Times 12. Serve, porque a fonte acadêmica é Arial ou Times. Mas se a editora, ou a escola, ou a faculdade pediu Arial, tem que ser Arial, tem que seguir os padrões que pede, então, a instituição, tá? Nós temos ferramentas para gerenciar referências bibliográficas também no próprio navegador ali do seu sistema ali de edição. Nós temos ali um sistema que você pode gerar ali umas referências automáticas, só que você tem que jogar tudo lá dentro lá. Quando termina, você está digitando e logo aparece a referência. Muito bacana esse texto aí, né? Então, são softwares que vai ajudar você a organizar essas referências, né, bibliográficas de forma mais eficiente. Então, é bem fácil trabalhar, né? Então, ela também auxilia na formatação do seu trabalho. Então, quando você programa o seu software, ele já fica programadinho para deixar tudo de acordo com o pedido que foi feito na instituição, tá? E nós temos a apresentação visual e formação do documento. Quando se fala apresentação visual, que primoriza a leitura, nós estamos falando de elementos que vão tornar os conceitos complexos, né, mas fácil de entender através de uma apresentação clara. Aí já estão falando, então, da parte do PPT, que é do PowerPoint. Então, nós estamos aí fazendo a apresentação, você vai colocar uma breve introdução e colocar uma gravura, colocar, não sei, um gráfico, para poder explicar alguma coisa. Então, isso aí traz atração, traz mais engajamento, né? E traz mais, assim, acessibilidade do conteúdo nessa parte aí, dessa interação com o PowerPoint, né? Então, tem as regras de formatação, que são essenciais, são margens, fontes e espaçamento. Quando se fala imagens, geralmente já vem padronizado no Word, já vem padronizado, né? Então, a fonte Arial Times 12, a fonte. Espaçamento é 1,5, 0 à direita e 0 à esquerda, né? Então você já está sabendo de 0 anterior, 0 inferior também. Você vai primeiro formatar o seu documento para você colocar ali as suas fontes, o seu trabalho, né? Então, são através desses mecanismos aí que você vai fazer uma edição bem detalhada do seu trabalho acadêmico, né? Então, dica para manter uma organização, coerência visual é consistência de estilos. Você vai utilizar estilos uniformes para garantir a aparência harmoniosa em todo o seu trabalho. Quando se fala estilo, estão falando ali daquela formatação, né? Você vai usar o uso padronizado de cabeçalhos. O uso padronizado de cabeçalho, seu próprio documento, seu próprio software de edição de texto, lá em cima no seu você vai ver, já viu um monte de letrinhas, A, B, C, D, todos os tamanhos. Então ali você pode escolher um e padronizar então a sua fonte, seu cabeçalho. Geralmente é a fonte 14, né? A enumeração de páginas, é bom ter uma numeração coerente de páginas. Se o template pede números romanos, você vai colocar em número romano, número decimal, bota o número decimal. Você vai pedir à direita, em cima, embaixo ou no meio, vai depender muito do template, tá? E revisão, sempre tem uma revisão constante do seu trabalho. Então essa é a aula que vai ficar por aqui e vamos para o módulo 5.